Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente no canal. Aqui nós estamos no canal Oráculo, falando com vocês agora. Antes de mais nada, se você não for inscrito, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. E entenda que isso é muito importante que você faça para que o YouTube possa passar esse vídeo para mais pessoas aí assim tal, e automaticamente ver que o assunto que nós estamos falando é relevante para você e pode ser relevante também para mais pessoas aí que estejam querendo pesquisar sobre esse assunto, tá ok? Então, fique até o final, que você vai saber algo especial aí assim tá. Hoje nós estaremos falando sobre os buracos negros. O que é um buraco negro, né? O que é esse efeito que acontece aí no universo, que causa grande espanto e causa grande pavor também nas pessoas aí e tal, porque é uma coisa desconhecida aí assim muitas vezes, teoricamente falando, porque as pessoas não sabem o que acontece dentro dos eventos de um buraco negro, né? Então, tudo que nós falamos aqui assim são especulações, são algo de forma teórica, né, que não pode ser comprovado. O pessoal tem estudado muito sobre isso e tem apenas colocado algumas observações através de estudos, né? Quando falamos em buraco negro, uma estrela, para que ela se torne um buraco negro, ela tem que passar primeiro por 3 fases diferentes. Aí as pessoas perguntam assim: o nosso Sol pode se tornar um buraco negro? Pode. Porém, para acontecer esse universo de eventos, aí, assim, para que ele se torne um buraco negro, vai demorar bilhões e bilhões de anos. Então, até lá você não estará aqui, com certeza a Terra também já não estará mais existindo. Por quê? Porque a primeira fase para se tornar um buraco negro começa lá atrás, quando uma estrela, com a intensidade do nosso Sol, começa a queimar toda a energia que ela tem, e automaticamente ele não consegue mais reter ali assim gravitacionalmente a sua massa, e ela começa a se expandir. E quando ele começa a se expandir, ele passa por um evento astronômico que é chamado de gigante vermelha. Então quer dizer, ele começa a expandir o seu tamanho, e o seu tamanho vai se expandir até 200 vezes o tamanho da sua massa de hoje. Então preste atenção, o nosso Sol vai se expandir 200 vezes, e quando ele começa a se expandir, ele vai destruir tudo que estiver ali nessa questão da expansão dele, porque ele vai crescendo, vai soltando energia, e automaticamente os planetas, o nosso sistema solar, ou seja, todos os planetas que existem aí assim, serão consumidos aí assim nesse evento. É um evento que, de acordo com os teóricos, só vai acontecer daqui a 5 milhões de anos. Então veja bem, hoje o pessoal diz que a Terra está assim com base aí dos seus 10 milhões de anos, né, tal, e vai demorar mais 5 milhões de anos para que esse evento cósmico possa acontecer, e automaticamente ela se transforme numa gigante vermelha. Depois que isso acontece, ele vai queimar a sua energia também por um tempo, e automaticamente ela vai acabar se contraindo e vai se transformar então em uma anã branca. O que é uma anã branca? Quando ela começa a consumir tudo que tem ao lado, no campo gravitacional ela não consegue mais queimar nenhuma energia, e ela começa então a se contrair. Primeiro ela se expande, virando uma gigante vermelha, depois ela se contrai, virando uma anã branca, tá? Ou seja, uma estrela que vai emitir bastante luz, porém a sua massa é condensada e automaticamente ela tem luz, e a energia dela acaba sendo uma energia concentrada. Ela começa a queimar a sua própria energia. Ela vai queimando, queimando, queimando a sua energia, até que ela vai chegar num ponto que ela não vai ter mais energia para queimar. Já sei, aí se transforma num buraco negro? Não. Quando ela se transforma dessa forma, automaticamente ela explode. E o que acontece? Ela se torna uma supernova. Supernova é uma estrela que ela chegou num estado que já consumiu a sua energia, e ela explodiu automaticamente, criando um bang. E esse bang vai fazer com que haja ali assim um efeito cósmico de queima de energia, uma explosão tremendamente, que vai fazer com que automaticamente essa energia comece a se expandir. Porém, essa energia se expandindo, mas ela ainda está
dentro de um efeito cósmico do seu campo gravitacional, que vai fazer com que ela novamente comece a se condensar. E quando essa estrela começar a se condensar, isso demora bilhões e bilhões e bilhões de anos. Ela se transforma então em um buraco negro. E o que é o buraco negro então? É quando ela acaba se condensando toda essa explosão da supernova e automaticamente ela começa a sugar a energia que está ao seu lado dentro de uma estrela que não tem luz. Então ela começa a, vamos dizer assim, consumir a luz e dentro do evento de acontecimentos dele, ele começa a condensar também o tempo. Então o que acontece? Os teóricos, né, os cientistas, já sabem que é o seguinte: existem um certo horizonte de eventos no buraco negro. Então, se você conseguisse passar por esse horizonte de eventos, que é quando ele começa a puxar as coisas para dentro dele, vai chegar um momento em que o tempo e o espaço param. Ou seja, o tempo não existe dentro dessa zona de eventos. Então, é algo que os cientistas não conseguem explicar, porque se o tempo não existe, então automaticamente, se você conseguisse, presta atenção, se você conseguisse viajar para dentro desse evento de acontecimentos, vamos dizer assim, que se a Terra existisse, alguém estivesse aqui na Terra, essa pessoa que estivesse em uma nave estelar dentro desse horizonte de eventos do buraco negro, automaticamente, para essa pessoa que está na Terra, iriam passar milhões de anos, mas nesse horizonte de eventos do buraco negro, não passaria tempo nenhum. Ou seja, um segundo lá pode significar 1 milhão de anos fora dele. Um segundo lá pode significar 10 milhões de anos fora dele. É por isso que as pessoas não entendem, né? É uma coisa assim que eles não conseguem entender e diversificar isso, tá? Então, buracos negros de massa massiva, são super buracos negros, eles acabam consumindo toda uma constelação. E o que acontece? Ele não tem luz, porém Einstein, ele conseguiu fazer isso, né? Ele foi o único cara que ele desenhou como seria um buraco negro, e depois quando as pessoas mandaram já assim no caso sondas exploratórias aí para o espaço, aí, assim que conseguiram tirar fotos de um buraco negro e compararam com os desenhos que Einstein fez, né, perdão, eles viram que Einstein foi fiel naquilo que ele fez. Por quê? Porque Einstein ele colocou que quando uma estrela ou um planeta estivesse chegando próximo à zona de convergência do buraco negro, a sua massa seria sugada. Então o que aconteceria? Ele iria explodir. E o que iria acontecer? Essa luz que se veria seria, na verdade, a luz desse planeta sendo consumido pelo buraco negro. Então há uma zona de escape. Quando vai entrando ali sem energia, automaticamente essa energia é tão grande que vai criar fachos de luz, né? Que vão e poeira cósmica que vai se expandir por todo o universo. Porém, o que estiver dentro do campo do gravitacional será sugado para dentro do buraco negro. E enquanto ele está sendo sugado, vai se transformar em luz. E essa luz também será sugada para dentro do buraco negro. Ninguém sabe o que existe dentro de um buraco negro, o que acontece ali dentro. É daí que foi criado a teoria assim, da relatividade e das questões dos múltiplos universos. Ou seja, alguns creem que se você conseguir atravessar a zona de eventos de um buraco negro e passar para um outro lado, você estará entrando em uma outra dimensão, estará entrando, vamos dizer assim, em um outro universo, e que ele pode te lançar em outros universos, tá? Como se fosse uns bangs que estariam acontecendo e você sendo lançado para um outro lado, e automaticamente isso acaba sendo assim, uma parte muito teórica. Se você quer saber mais sobre esse assunto, faça o seguinte: existe um livro aí assim tal, que foi escrito aí, assim, pelo astrônomo Isaac Asimov, e esse cara ele pega alguns conceitos de Einstein aí também e tal, e ele é um físico, né, que automaticamente ele estudou sobre isso, e ele escreveu um livro chamado Escolha a Catástrofe. Nesse livro ele faz o quê? Ele coloca ali assim
Se não me engano, o livro tem 10 capítulos e em cada capítulo é uma catástrofe que ele fala como poderia a Terra acabar. Então é interessante ali porque ele dá vários conceitos tal de como poderia terminar o nosso mundo, e um dos capítulos dele é falando sobre supernovas, falando sobre anãs brancas, sobre gigantes vermelhas e sobre o que nós estamos falando hoje, sobre a questão do buraco negro. Então o que acontece? Imagina só um lugar onde não existe tempo e não existe espaço. Se você vê um filme, e eu recomendo esse filme para você, que é o filme Interestelar. Nesse filme é muito legal, é um filme que para quem gosta desse assunto é um filme legal. Para quem não gosta desse assunto, ele vai olhar e vai falar assim, meu, o filme é meio parado e tudo mais. Eu como gosto, eu acho legal o filme, né? Acho legal esse assunto, assim, tal de ciência. Você vai notar o seguinte, que a pessoa ela foi para dentro desse universo de acontecimentos, e havia um planeta que estava próximo a ser a zona de convergência de um buraco negro, e quando chega ali, as pessoas, um dos exploradores fica na nave, e os caras descem para esse planeta para poder averiguar o planeta. E quando eles veem ali aquele planeta, tal, que eles ficam lá, eles ficam coisa de 2 horas dentro do planeta, se não me engano, e quando eles voltam para a nave, a pessoa que está na nave, ele passou 12 anos na nave, enquanto as pessoas estavam no planeta lá assim, haviam passado apenas 2 horas. Aí a pessoa que vê isso aí não entende o que aconteceu, tal, mas o que aconteceu justamente foi isso. É a zona de convergência, ou seja, Einstein já havia falado sobre isso, né? Ele falou assim, olha, se você, na questão da viagem no tempo é assim, se você pegar um relógio hoje e estiver com ele aqui, uma pessoa que estiver em movimento em outro local, esse relógio ele vai acabar estando diferente um do outro, se você sincronizar os dois ao mesmo tempo, e ele começar a andar e for para mais longe, e começar a dar volta, automaticamente esse relógio que está aqui, em relação com o outro, ele vai se atrasar coisa de segundos. Ele estava dizendo sobre isso o quê? Os relógios foram imprecisos? Não. O que ele estava dizendo simplesmente é que enquanto um estava parado no tempo, o outro estava se movimentando, e isso dá uma singularidade sobre viagem no tempo. Então o que acontece? Com isso ele queria provar que a viagem no tempo é possível, porém apenas para o futuro. Enquanto um ficou parado em um espaço-tempo, o outro se movimentava e ele estava automaticamente pronto em outros universos de eventos, vamos dizer assim. É difícil de entender, mas eu vou te explicar. Veja bem, se você estiver parado em um local, presta atenção, e um ônibus estiver passando, e uma pessoa estiver com uma bolinha ou uma coisa como essa aqui na mão, e ele fizer isso, para aquela pessoa que jogou o dado para cima, dentro do ônibus, vai ter esse dado será andado apenas alguns centímetros, porque foi só a questão de subir e descer. Para aquela pessoa que estava parado vendo o ônibus, ele na verdade andou muitos metros. Por quê? Apesar de você estar dentro do ônibus, não sentir o seu movimento, a pessoa que está aqui ela vai ver que você andou uma boa parte, então o dado que estava num certo local, automaticamente está em outro local agora e andou vários metros, e aquela jogada para cima que você deu e caiu na sua mão, para ele que está parado aqui estaticamente, foi uma jogada de mais ou menos muitos metros dentro de uma parábola, e se você for ver isso dentro da questão matemática. Tá? É um pouco complicado de entender? Sim, mas assim é a nossa ciência. Né? Se você quiser saber mais desse assunto, e gostou desse vídeo, nós vamos estar fazendo outros vídeos aqui no canal, e automaticamente assim falando também sobre aquilo que citamos hoje, que você pode ter ficado curioso, que é sobre gigantes vermelhas, sobre anãs brancas e sobre supernovas. Mas para mim saber se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui, tá? E coloque aí nos comentários, eu quero saber mais sobre esse assunto, tá ok? Vamos aí, eu sou o Oráculo, fui!